Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morei Malahi Ben Israel, aqui de nossa comunidade Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana. Hoje, pelo calendário gregoriano, é dia 26 do mês de dezembro do ano de 2022 e dia 2 do mês de Tevet, do ano de 5783, segundo dia da semana, dia 2 do mês de Tevet, 5783, ou seja, hoje já estamos no segundo dia de um novo mês. Ontem foi dia 1º, Rosh Chodesh, e desde já quero desejar a todos aqui um mês de Tevet com muitas bênçãos, com muitas realizações, conquistas em tudo quanto você estará realizando, fazendo no seu trabalho, na vida espiritual, que Hashem lhe abençoe grandemente neste novo mês. E também queremos agradecer a Hashem, nosso Deus, pelo mês que passou, pelo mês que encerramos e por este novo mês que estamos começando. Ontem não fizemos a primeira Aliyá, devido então estarmos ali na cidade de Curitiba e depois em retorno para nossa casa. Mas estivemos neste Shabat participando do primeiro encontro da sinagoga, primeiro encontro nacional das sinagogas Anusim Brasil, onde foi realizado ali na cidade de Curitiba, Paraná. Então, quero aqui, desde já, deixar aqui o nosso shalom a todos quantos estavam ali conosco, ao Shemuel Zakai, a toda a sinagoga de Curitiba e de outros estados, as pessoas, amigos, irmãos que nos revemos ali neste encontro, e foi realmente maravilhoso, tudo quanto realizamos, e foi realmente muito bom. Então, ontem não foi feita a primeira Aliyá. Hoje, então, já vamos para a segunda Aliyá da Parashá, que estaremos estudando no próximo Shabat, que é a Parashá Vaigash. Então, a primeira Aliyá, ela está no capítulo 44, do verso 18 até o Passuque 30. Essa foi a primeira Aliyá. A segunda Aliyá, que é a Aliyá de hoje, está no capítulo 44, do verso 31 até o capítulo 45, Passuque 7. Então, juntos estaremos lendo, e fazendo aqui alguns comentários da Aliyá deste segundo dia. Então, o nosso bom dia, o nosso Boker Tov a toda a família Anusim Brasil, a todos os nossos amigos, nossos internautas, que Hashem abençoe grandemente a todos. E então vamos à leitura de hoje. Gênesis, Bereshit, capítulo 44, do verso 31 até o capítulo 45, Passuque 7. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E acontecerá que, vendo que não está o mancebo, morrerá, e farão descer seus servos a velhice de teu servo, nosso pai, com angústia à sepultura, pois teu servo se deu por fiador do moço para com meu pai, dizendo: se não o trouxer a ti, pecarei para meu pai todos os dias. E agora fique
rogo teu servo em lugar do moço como escravo de meu senhor, e o moço suba com seus irmãos. Porque como subirei a meu pai se o moço não está comigo? Quizá veja o mal que acontecerá a meu pai. E não pôde José conter-se diante de todos os que estavam de pé perto dele, e exclamou: Fazei a todos sair de perto de mim. E não ficou homem com ele. Ao dar-se a reconhecer José a seus irmãos. E levantou sua voz em choro, e escutou todo o Egito, e escutou a casa do faraó. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, ainda vive meu pai? E não puderam seus irmãos responder-lhe, pois ficaram perturbados diante dele. E disse José a seus irmãos: Chegai-vos agora a mim. E chegaram-se, e disse: Eu sou José, vosso irmão, que me vendestes no Egito. E agora não vos entristeçais, e não vos irriteis contra vós, porque me haverdes vendido para cá. Porque para preservar vossa vida me mandou Deus diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda durante 5 anos não haverá lavoura nem ceifa. E mandou-me o Eterno diante de vós, para dar-vos uma descendência sobre a terra, e para fazer-vos viver por uma grande salvação. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vehayolam atah betoheinu, Baru atah Adonai noten hatorá. A aliá de hoje, segunda aliá, nos fala do momento muito importante dentro da história que a Torá nos conta a respeito de Iosef, juntamente com seus irmãos. Toda a história de Iosef, toda a situação que ele viveu, que ele passou, nós já fizemos menção nas leituras anteriores. Porém, esse momento em que Iosef se revela para seus irmãos é um momento que é como um filme, né? Uma história que teve um começo, um meio, e agora ela está chegando ao seu final. Uma história que é contada pela Torá de um irmão que é vendido por seus irmãos, que é levado para uma terra estranha e que depois de 30 anos, depois de 13 anos, na verdade, né? Porque foram com a idade de 30 anos quando o faraó chama José. Quando José se apresenta diante do faraó, ele estava com a idade de 30 anos, ou seja, José vai para a terra do Egito com a idade de 17 anos. E com 30 anos ele se apresenta diante do faraó. Então foram 13 anos, né, em que ele viveu parte desses 13 anos na casa de Potifar, e parte destes anos ele viveu no cárcere, na prisão. E ali então, passado esses 13 anos, José é chamado para interpretar o sonho do faraó, pois alguém havia falado para o faraó, contado para
para o faraó uma outra história que já havia acontecido com ele mesmo, de quando ele havia sido mandado para a prisão, e o faraó, então, no dia do aniversário do faraó, ele trouxe, havia o padeiro e havia o copeiro. Então, o padeiro foi enforcado e o copeiro foi enforcado e o padeiro foi restituído à sua função. E ali estava ele contando para o faraó também uma história que havia se passado com ele. E o faraó, então, vê naquele jovem uma esperança, naquele homem que lá estava, uma esperança de ter ser interpretado o seu sonho, algo que lhe perturbou muito, pois este havia tido um sonho de que apareceram perante o Nilo algumas vacas gordas, bonitas, e de repente essas vacas eram engolidas, eram comidas pelas vacas magras, e não sabendo discernir o sonho, e ninguém pôde interpretar, José então é chamado. Então, essa é uma parte da história de José, da vida de José, nesse filme, né, de toda a história de José, e ele é levado perante o faraó, e ali interpreta o sonho, e também sai daquela condição de uma pessoa que estava preso, de uma pessoa que vivia no cárcere, para ser então colocado à posição de governador e de administrador, né, da terra do Egito, pois viriam algum período de 7 anos de muita fartura, que a terra ia produzir muito alimento, e depois viria um período de escassez, de falta de alimento. Então José foi apresentado, interpretou, assumiu o governo, tornou-se um governador, a terra produziu, eles estocaram o alimento, e no período da seca, então o Egito tinha todo o alimento. Então é uma história muito, muito bonita, porém ela não termina aqui, ela não se encerra com a morte de José e ele vivendo na terra do Egito com sua esposa, seus filhos e seu pai e seus irmãos vivendo na terra de Canaã. Não, na verdade, a terra de Canaã é a terra de todo o hebreu, de todo o judeu, é a nossa terra. Então, nós temos que, conforme já comentamos em uma paraxá, temos uma missão que é de resgatar, de ajudar, de ir ao encontro de nossos irmãos que estão perdidos e ajudar a fazer o seu retorno, voltar para a terra de Israel. Então, a história de José não termina ali na sua, digamos, o seu crescimento, né, pessoal, mas sim ela continua com a chegada de seus irmãos, com o encontro de seus irmãos, e até que José, então, na leitura de hoje, ele se revela, né? É uma revelação que José faz, pois seus irmãos já não o conheciam. É claro que 13 anos havia se passado, José já não tinha mais 17 anos, José já estava com a idade de 30 anos, ainda era jovem, claro, porque uma pessoa com 30 anos, ela tem uma aparência jovem, né? Então, mas mesmo assim, eles não reconheceram José. Não reconheceram porque também já havia aquele bloqueio no coração deles, aquela rejeição
que eles tinham de seu irmão José e não reconheceram em momento algum. E chega um momento muito importante, né, da história de José, o momento que ele se revela a seus irmãos, e a Torá nos fala de Judá. Judá, ele vai aqui interceder ao governador, ao então José, para que ele não fizesse prevalecer, né, as suas palavras no que dizia a respeito à permanência de Benjamim ali no Egito e eles voltassem para a sua terra. Então Judá vai com toda aquela coragem, né, porque havia uma necessidade de tomar sim uma posição de muita coragem para enfrentar, segundo Judá, ele não estava ali enfrentando um judeu, ele não fazia ideia de que por trás de toda aquela roupa, por trás de toda aquela maquiagem, toda aquela caracterização egípcia, havia ali um hebreu, havia ali um irmão. Então, Judá enfrenta toda essa situação em prol de resgatar o seu irmão Benjamim, ao qual o governador então havia dito que ele ficaria. Havia uma proposta e se não fosse cumprida, então Benjamim ficaria. Então Judá, ele havia também se comprometido com seu pai de que ele traria seu irmão de volta. E de forma então que ele falou ao então governador que se isso acontecesse, o pai não ia resistir emocionalmente, o pai iria morrer, já haviam passado 3 anos distante de José, aquela perda permanecia, aquela dor da perda de José, e para Jacó ele estava morto, e então já havia toda aquela tristeza no coração, porque na verdade a perda de uma pessoa, de um ente querido, principalmente no caso um pai, né, quando perde um filho, ele sofre, e essa dor ela é constante, né? É uma ferida que dificilmente vai cicatrizar, a vida vai continuar, mas aquela perda ela continua, né? Aquele sentimento de tristeza ali pela perda de um filho vai continuar. Então o próprio Jacob ainda sofria com a perda do irmão, do filho, e foi quando então Judá falou: não, se meu irmão não voltar, o pai não vai resistir. Vai ser um baque, vai ser uma notícia que vai tirar a vida de meu pai não vai resistir. E de forma então que aí José viu que não tinha mais como manter, né, toda aquela encenação, e o momento que ele se revela, né, ele se revela para seus irmãos. O que nós aprendemos da leitura de hoje é que nós estamos dispersos, ainda estamos na diáspora, aguardando a vinda do Mashiach, ao qual ele vai nos reunir novamente e estaremos todos juntos, não mais dispersos. Não ficarão uns no Egito, outros aqui, outros ali. Não. Quando o Mashiach se revelar, quando o Mashiach aparecer, então ele vai se revelar. Ele vai dizer a todo o nosso povo, a todos os irmãos, e ele vai dizer: eu sou o Mashiach, né? Então o Mashiach, chegará o momento em que o Mashiach há de se revelar, e é o momento em que
haverá a nossa redenção. A nossa redenção e o nosso, todo o povo, né? Toda a casa de Israel estará reunidos, né? Num só lugar e vivendo a nossa vida, né? A vida que nós realmente almejamos, né? Uma vida mais de separação, né? Não estaremos mais separados, então, mas estaremos juntos, para sempre. Então, como eu falei no início, estávamos ali em Curitiba, num congresso maravilhoso, muito bom. Encontramos irmãos do estado de Minas Gerais, do Paraná, de São Paulo, de vários estados. E só que no final todos voltam para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua vida. E a vida continua. Agora aguardamos este grande dia, né? Quando então o Mashiach ele voltar, o Mashiach se manifestar e haverá então o ajuntamento de todo o povo, né? Em um só lugar na terra de Israel, na terra de nossos pais. É isso então, né? Que o Eterno nos abençoe grandemente nessa nossa caminhada, nessa nossa luta, né? Lutando pela nossa sobrevivência, lutando pela nossa vida, mas também lutando pelos nossos irmãos. Procurar ajudar aqueles que estão presos, perdidos, que possamos encontrar e, mediante aquilo que a Torá nos ensina, no nosso compromisso que nós temos, possamos ajudar a todos e juntos caminharmos nessa nossa caminhada de retorno aí para o Olam Rabá. Judá disse a José, né, que o irmão não ia ficar, não poderia ficar, ele se colocou em lugar de seu irmão para resgatar seu irmão. Então, é isso que nós temos que fazer, e lutar não somente por nós, mas também ajudar nossos irmãos a retornar e juntos estaremos juntos, né, no Olam Rabá e nunca mais estaremos separados, dispersos um dos outros. É a nossa esperança e que Hashem nos abençoe. Por hoje, então, ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia. Finalizamos aí a nossa festa de Hanukkah. Foi uma festa que recordamos aí o período da retomada do templo com o acendimento de nossa Hanukkah, nos 8 dias de nossa festa, e agradecemos a Hashem, nosso Deus, por também ter cumprido essa mitzvah de Rabanan, que é um ensinamento de nossos sábios, e que Hashem, então, nos abençoe a todos nesse dia, nessa semana que é o segundo dia da semana. Não estamos começando a semana começou ontem foi o primeiro dia, hoje já é o segundo dia, mas que Hashem abençoe a todos no seu dia, no seu trabalho, na sua vida, e neste mês que estamos aí iniciando, seja um mês de grandes realizações. A todos, então, um ótimo dia, Shalom Lekulam, Boker Tov, e até amanhã, se Hashem nos permitir. Shalom, shalom, fique com Deus.